Tem um ponto interessante que o Arthur tocou, que é o seguinte: é o esgotamento que o bolsonarismo promove dos meios democráticos de se resolver determinados problemas. Então, por exemplo, a prisão em segunda instância, a atuação da Lava Jato, a atuação do COAF, esses instrumentos de fiscalização, monitoramento da classe política, que foram os instrumentos que permitiram que pela primeira vez em muito tempo essa classe se visse acuada e pessoas que eram notoriamente corruptas temessem a prisão e temessem as consequências dos seus atos, tudo isso foi dissolvido pelo bolsonarismo. Quando isso é dissolvido pelo bolsonarismo, o que resta ao bolsonarismo? Duas opções que são opções extremas. Uma opção é o acoplamento total no projeto de poder do Centrão, ou seja, é a entrega do governo para o Centrão, a entrega do governo para os partidos como o PP, o PR, o PSD e por aí afora, e a capitulação completa do bolsonarismo diante disso. Esse é um caminho que resta a ele, e obviamente esse caminho está secundado pela ideia de pegar os votos do Nordeste, pegar os votos da camada mais popular. Esse é um caminho. E o segundo caminho é a radicalização, porque justamente a faixa intermediária, que era o meio de se resolver, de se atacar certos problemas através de instrumentos democráticos, foi destruído. Então, para ele resolver os problemas, ele teria então que ter o poder na mão. Então, qual é a ideia? Como é que eu vou resolver a corrupção? Eu vou resolver a corrupção sendo eu o ditador e prendendo os corruptos diretamente. Como é que eu vou resolver o toma lá da cá? Eu vou resolver o toma lá da cá no Congresso, dissolvendo o Congresso Nacional, fechando o Congresso Nacional e sendo eu o único mandatário do país. Como é que eu vou resolver os problemas do STF? Eu resolvo o problema do STF mandando os ministros do STF para a cadeia. Então, essas opções radicais, elas se tornam as únicas possíveis porque aquelas opções que não eram radicais e que resolveriam o problema, e que estavam resolvendo o problema, e que faziam parte de um processo histórico de resolução de uma série de problemas, por exemplo, a renovação da política, por meio do voto de opinião, portanto, com a consequente redução da importância do dinheiro nas candidaturas através do fundo eleitoral e coisas desse tipo, as prisões que a Lava Jato efetuou, as delações premiadas decorrentes dessas prisões, tudo isso vai sendo desmontado, dissolvido, retirado da democracia, e então resta, retoricamente, a eles dizer o seguinte: olha, a democracia falhou, as instituições falharam, só há o caminho do radicalismo, só há o caminho do autoritarismo, dê todo o poder a Bolsonaro e Bolsonaro resolve. O problema desse discurso é que é o próprio Bolsonaro, através dos seus interesses pessoais, que tornou isso possível. Então, ele dissolveu os instrumentos. Ele atacou os instrumentos da democracia. Ele prejudicou esses instrumentos. E daí ele vem com uma solução, os bolsonaristas vêm com a solução de que o problema está na democracia, o problema está nas instituições e que a resolução de tudo isso passa pelo empoderamento indefinido da figura de Bolsonaro. Então, assim, é óbvio que isso é um truque, é uma estratégia, uma pessoa que minimamente tem a atenção e veja o cenário, consegue entender isso claramente, os fatos estão todos dados aí, a contradição de discurso é absolutamente patente. É bom lembrar que Bolsonaro, de todos os presidentes que o Brasil já teve desde a redemocratização, ele é o menos garantista de todos eles. Em comparação com o Fernando Henrique Cardoso, com o Temer, até com o Lula, Bolsonaro é menos garantista do que todo mundo. Bolsonaro é um antigarantista. Então, se lhe fosse perguntado, antes dele ser presidente, o que ele achava da prisão, ele ia dizer: não, eu quero prisão em primeira instância. E acho até que tem recurso demais no Brasil. Recurso aí para soltar vagabundo, recurso para soltar ladrão. Se o cara está na cadeia, se ele fez a coisa errada, ele tem que ir para a cadeia logo. Então ele não é um garantista. Então é óbvio que não faz sentido ele sancionar juiz de garantias, uma medida mais garantista. É óbvio que não faz sentido ele ser contra a prisão em segunda instância, né, exigindo que se esgote todo o trajeto recursal. Tudo isso é patentemente contrário ao discurso dele, a tudo que ele demonstrou, a imagem que ele construiu na campanha, e mostra como ele está destruindo as instituições democráticas e, com isso, dando aos bolsonaristas o discurso pronto de dizer o seguinte: olha, as instituições democráticas já eram, o único caminho é Bolsonaro no poder, intervenção militar com Bolsonaro no poder.